Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Todas as vezes que você vier para o culto, ofereça o seu melhor para Deus. Ofereça o seu melhor louvor, suas melhores palmas. Abra sua boca e exalte. Porque Deus é mais do que merecedor, Deus é digno. Deus é digno, Deus é digno de glória, Deus é digno de honra, Deus é digno de louvor. Atos capítulo 3, versos 20, 21. A igreja precisa viver com toda intensidade a presença de Deus, porque a presença de Deus é tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso, tudo o que nós precisamos. É a presença de Deus que atrai, é a presença de Deus que alegra. Vamos ver o 19 primeiro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e sejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Você sentar. Vamos falar um pouquinho sobre o mover do Espírito Santo, o mover da igreja, como que a igreja se move, como que o Espírito se move. E quando a gente está no mover de Deus, os milagres acontecem, o sobrenatural acontece, aquilo que a gente nem imaginou acontece, porque estamos na presença, debaixo de uma unção. Esse texto aqui ele é muito claro, ele informa que Jesus está no céu. Ah, pastor, Jesus não está na terra? Se você olhar o livro de Atos capítulo 1, verso 4, 5, 6, 7, 8, ele está falando com a igreja antes de subir. E os discípulos estavam ali olhando e de repente os anjos apareceram, 2 varões, e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês o verão descer. Ele voltará para buscar a igreja. Mas ele subiu. E ele está à direita do Pai. Os profetas disseram isso. O Salmo 110, verso 1, fala sobre isso. Davi está falando do Messias, e ele diz o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, como nosso paráclito, como nosso advogado. Ele é o nosso advogado, e Ele está à direita de Deus Pai, e Ele prometeu que nos daria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. A presença do Espírito Santo é a presença de Jesus em nós. Por isso ele disse: se eu não for, o Espírito não virá. A gente já falou sobre isso. O que é mais importante do que a presença de Jesus?
Enquanto Jesus estava na terra, ele atendia as pessoas que estavam perto dele. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, em qualquer lugar que nós estivermos, aonde estiver uma pessoa, ele é alcançado, porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu preciso muito da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me impulsiona, é o Espírito Santo que me encoraja, é o Espírito Santo que não deixa eu pecar, porque quando eu peco ele diz: você pecou. É o Espírito Santo que diz para mim: olha filho, você tem andado por caminhos tortuosos, não é bom você andar por esse caminho, porque ele fala, ele ensina, e ele me dá também discernimento de algumas coisas que eu faço, que eu não deveria fazer. Ele me dá o discernimento para isso. Jesus disse: vocês não ficarão sozinhos, eu rogarei ao Pai, o Espírito Santo Consolador, para que esteja convosco todos os dias. O que Jesus mandou que a igreja fizesse? Templos suntuosos, catedrais e mais catedrais. Não foi isso que Jesus falou? Livro de Mateus capítulo 28, verso 20 e 21. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele não disse: vai e façam crentes. Não, ele disse: vai e faça discípulos. A nossa igreja vai voltar, porque nós paramos um tempo. A gente vai voltar com o discipulado, porque é isso que faz a igreja crescer. Discipulado. É o discipulado que nos dá força, é o discipulado que nos encoraja, é o discipulado que é o cumprir da palavra de Deus. O discipulado é ser feito à imagem de Jesus. E a igreja tem que gerar discípulos, a igreja tem que gerar homens e mulheres à imagem de Jesus. Não é a imagem do pastor, não é a imagem de uma placa denominacional, não é a imagem de uma doutrina, não. A igreja tem que gerar homens e mulheres à imagem de Jesus. Ah, pastor, mas Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo bem, se você tem Paulo alguma referência, então siga o exemplo de Paulo. Mas eu posso seguir os exemplos de Paulo, mas também posso seguir os exemplos de Jesus, porque o mesmo Espírito que estava sobre Paulo é o mesmo Espírito que está sobre mim. O mesmo Espírito que estava usando a vida de Paulo para escrever 13 epístolas é o mesmo Espírito que está sobre você. E a Bíblia diz no livro de Romanos 16, 8:16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Uma vez filhos, temos direitos. Uma vez filhos, temos algumas prerrogativas. Temos acesso ao Pai, livre acesso ao Pai, pleno acesso ao Pai. E o Pai, que é um bom Pai, nos dá o seu Espírito para nos conduzir, nos dirigir e nos abençoar. Amém, amém? Amém, amém? Amém, amém? A igreja enfrenta uma batalha, e não é de hoje. Ela começou lá no céu. Se você olhar no livro de Apocalipse capítulo 12, versos 7, 8 e 9, houve uma guerra no céu. Mas a pergunta é: pastor, guerra no céu?
batalha no céu, mas o céu não é lugar de paz, mas o céu não é lugar de amor, porque é uma guerra no céu, porque é uma batalha no céu. Vamos ler um pouco desse texto aí. E houve batalha no céu. Miguel, um dos seus anjos, batalhavam, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, os demônios. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Houve uma guerra no céu. Eu já presenciei muitas vezes como que uma mãe protege um filho, como que uma mãe dá cobertura para o filho. A mãe é capaz de morrer no lugar do filho. Você já viu como que uma galinha defende o pintinho? Chega perto de uma galinha com seus pintinhos para ver o que ela vai fazer. Chega perto de um animal com a cria nova para você ver. Tem pessoas que tomam galope de vaca porque ela protege os seus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o amor me obriga a proteger aqueles que eu criei. Você entende isso? Por que a mãe defende o filho? Porque o amor a obriga a proteger a sua prole. Deus está tendo uma batalha no céu, não só por causa da rebelião, não é porque Satanás ou Lúcifer, portador de luz, agora é Satanás, agora é portador das trevas, agora ele é o pai da mentira, agora ele é o pai do engano. Porque Satanás acusava os filhos de Deus o tempo todo. Satanás é o nosso acusador. Se você continuar vendo o texto, você vai perceber que Satanás é o nosso acusador. Ele nos acusa 24 horas, o tempo todo. Ah, pastor, mas eu não estou vendo Satanás me acusar, eu estou vendo alguém da minha própria casa me acusando. Sim, ele usa pessoas de dentro da sua própria casa para te acusar. Ele usa pessoas para dizer assim: eu sei quem é você, eu sei o que você faz, eu sei que alguns anos atrás você fez isso. Porque uma das habilidades de Satanás é acusar, uma das habilidades de Satanás é ferir, é machucar. Por isso que Deus o expulsou, porque ele era o nosso e continua sendo o nosso acusador. Eu amo e tenho o dever de proteger o que eu criei. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo das batalhas, não tenha medo das lidas, não tenha medo da adversidade, porque o Senhor já pelejou por você lá na eternidade, já te deu a vitória em Cristo Jesus. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que está no mundo. A vitória já foi dada pelo sangue de Jesus. Jesus veio, pagou pelo meu resgate, e toda dívida, toda cédula de dívida que era contra nós foi rasgada, foi pregada na cruz. Eu sou livre, e a Bíblia afirma: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
Quando alguém vier me condenar, quando alguém vier me julgar, quando alguém vier me perseguir, eu disse: eu já estou lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu já fui justificado. Não importa o que eu era, importa que Jesus entrou na minha história, mudou a minha vida, e eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 2, 5, 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas deixa eu dar um pouquinho mais de ênfase, porque talvez você não tenha entendido direito, ou não prestou atenção. O teu inimigo não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o sistema. O teu inimigo é o diabo. E a Bíblia nos ensina isso no livro de Efésios, capítulo 6, que a vossa luta não é contra carne, sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, das regiões celestiais. A sua briga é com o capeta, é com o diabo. Ah, mas ele pode usar o seu marido? Pode. Pode usar a sua esposa? Pode. Ai, como usa? Pode usar o seu filho? Pode. Pode usar um vizinho? Pode. Ah, como usa? Por isso eu preciso de um dom, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. O dom de discernimento de espírito, que a Bíblia fala que os filhos de Isacar, o quinto filho de Jacó com Lia, eles tinham discernimento, eles sabiam o tempo, eles sabiam discernir o tempo. Dá uma olhadinha em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 10, 32. 1 Crônicas, primeiro é livro, 1 Crônicas. Esses, porém, são os que vieram a Davi, a Ziglag, doze, 32. O erro não é teu. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros em conhecimento dos tempos. Eles tinham discernimento, eles tinham a ciência, e eles eram consultados, porque eles tinham um diferencial, eles tinham o discernimento do Espírito. Agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. A Bíblia fala de 9 dons: dons de profecia, dons do conhecimento, dons de variedade de línguas, dons de curar, no plural, dons de curar, mas fala do dom de discernimento do Espírito. Maridão, esposa, mãe, você precisa desse discernimento, você precisa dizer: o Espírito Santo me usa com o dom de discernimento, para que eu não caia na esparrela do diabo, para que eu não caia na jogada do diabo. Deixa aí. Eu estava começando o ministério, nem era pastor, era um obreiro, acho que nem obreiro era, nem auxiliar eu era. E eu chego na igreja e vejo aquela turma de jovens da minha época, todos de joelho, e uma irmãzinha lá no meio: ei, seu titico, porque eu sou o senhor, eu já cheguei a dizer assim: em nome de Jesus, sai dela, trem ruim. Aí os irmãos levantou assim, os irmãozinhos ficam olhando para mim assim. A gente estava sentindo que tinha que orar por ela, mas estava de joelho dizendo amém, amém e amém. Você tem que ter discernimento se é de Deus ou se é do diabo.
Isso é um dom. Discernimento de espírito. Tem pessoas que fazem uma quebradeira danada, aí você manda fechar a porta, chama os 3 homens e diz: vamos dar um corpo nesse capeta aqui. O cara será rapidão, porque não é demônio, mas tem demônio. E eu preciso ter discernimento se é de Deus ou não. Tem pessoas que te enganam. Ele chega na igreja e diz: meu Deus, esse homem é de Deus. Aí você vê aquela mulher, nem depila as pernas, né? Só ela embaixo, e Meu Jesus, como essa mulher é de Deus? Aquilo ali é espírito de engano. Por isso essa igreja não permite ninguém que não seja os pastores auxiliares colocar a mão na tua cabeça, e nem aceita isso. Você entendeu? Ah, pastor, a não ser que a gente estiver em determinado lugar e tenha a minha anuência, não deixa ninguém colocar a mão na sua cabeça. Tenha discernimento de espírito, porque quando você tem um discernimento do espírito, você entende as ações espirituais. Isso é de Deus ou não é de Deus? O que está acontecendo com o senhor? O que está acontecendo com a senhora? É de Deus ou é do diabo? O que está acontecendo com você? Você deu brecha, o inimigo entrou e está arruinando a situação, porque você não tem discernimento. Aí você coloca a culpa em quem? Nos filhos, nos pais, do pastor, da igreja, do marido, da esposa. O problema é você. É você que não tem discernimento. Por que está acontecendo alguma coisa? A falha não está na igreja, a falha não está na Bíblia, a falha não está em Deus, a falha está em mim. O que eu não tenho feito que eu deveria fazer? Qual é a legalidade, qual é a brecha que eu estou dando para o inimigo ficar agindo na minha vida financeira, por exemplo? Pensa, você já sabe a resposta. Poder do Espírito Santo faz a igreja mover. Poder do Espírito Santo faz a igreja andar. E a igreja precisa estar no mover do Espírito. E eu não falo isso com alegria, não. A gente já começou a entrar por um caminho do tradicionalismo aqui. Eu não sou pastor tradicional. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito que o mesmo Deus que operou na igreja primitiva é o mesmo Deus que opera hoje. E Deus mandou fazer discípulos. E de fazer discípulo não custou grandes tempos. Tem lugares que as pessoas celebram na chuva, em Tapera, e tem cura, tem manifestação do poder de Deus, porque o Espírito Santo está operando. É lógico que nós queremos um tempo bacana, estamos lutando por isso, não tem nada errado. Nós não somos templistas, mas nós incorporamos o templo na nossa adoração. É bom ter um lugar confortável, com ar-condicionado, que ainda teremos um dia. Amém, queridos? Por que fazer discípulo? Porque Moisés fez. Moisés gerou um discípulo. Qual era o nome do discípulo? Josué. Elias gerou um discípulo. Qual era o nome do discípulo? Eliseu. Mas incrível, Josué não gerou discípulo, e Eliseu também não gerou discípulo. Faltou compaixão, faltou misericórdia, porque na hora que o discípulo dele viu Naamã ser curado, e Eliseu disse: eu não quero, pode voltar com as suas pratas, com os seus ouros, pode voltar com as suas vestes, eu não quero nada disso. O secretário foi atrás.
E chegou lá e disse: Naamã, chegou alguém lá agora, está precisando de algumas peças de roupa, porque se existia algo caríssimo no passado era vestes. Só que o profeta sabia o que estava acontecendo. Onde você foi? O que você fez? Eu te mandei atrás dele. A lepra que estava nele agora está com você. Ele amaldiçoou Geazi e toda a descendência dele, e não fez mais discípulo. A unção morreu com ele, o poder morreu com ele. E eu já disse para vocês que quando jogaram um defunto na cova de Eliseu, o defunto ressuscitou, porque a unção estava lá nos ossos. A igreja precisa fazer discípulos à imagem de Jesus. Amém, amém? Qual é a agenda de Deus para você? Você sabe? Eu vou perguntar de novo: qual é a agenda de Deus para você? Qual é a agenda de Deus para a igreja? A igreja tem uma agenda de Deus. Qual é, pastor? E se a gente não cumprir essa agenda, estaremos trabalhando contra. Estamos retardando o processo. Qual é a agenda? O que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que você faça. Mas eu posso te afirmar sem medo de errar: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Lembra-te de onde caístes, arrependa e retoma. A agenda de Deus para nós é fazer discípulos, é ir por todo mundo, é ir por todo lugar. Eu disse aqui, no Irã, as pessoas evangelizam e são presos, mas evangelizam. Na Índia, as pessoas evangelizam e são espancadas pela população, mas evangelizam. Quando não morre um monte de uma vez, como aconteceu agora de matar 50 pastores. Na China, não evangeliza sim, pastor, não, evangeliza o que eles querem, o evangelho que eles querem que você pregue. Então não é o evangelho de Jesus. E quando se prega o evangelho, as pessoas sabem: vão me dilacerar, vão tirar meu órgão, vai fazer a doação de órgãos. Mas as pessoas pregam e evangelizam. No Brasil, a gente ainda tem a liberdade de pregar, e nós ficamos constrangidos. Eu tenho vergonha, pastor, de falar de Jesus com alguém. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Eu não tenho essa habilidade, pastor, eu não tenho essa capacidade. Não, você não é convertido, você não tem o caráter de Jesus, porque quando você tem o caráter de Cristo, você não consegue deixar de testemunhar. Foi por isso que ele disse, no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49, ele ressuscita, fica 40 dias com seus discípulos, colocando algumas coisas em ordem que eles ainda não sabiam. Ele deixa bem claro: não saia da cidade até que lá do alto sejais revestidos de poder. Não saia, fica na cidade, permaneça na cidade, não ouse, não tente fazer nada sem unção, não tenta fazer nada sem a autoridade do céu, não tenta fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Não saia da cidade até que lá do alto seja revestido de poder. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas
testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Se Jesus me alcançou de verdade, eu sou uma testemunha. Eu era perdido, Ele me encontrou. Eu estava morto, Ele me ressuscitou. Eu estava desgarrado e Ele me trouxe de volta. Eu estava ferido e Ele me curou. Eu estava num buraco e Ele estendeu as mãos, me libertou, me transformou. Como que eu não vou testemunhar do que Ele fez na minha vida? Sem constrangimento. Mas eu sei que sou além, não que eu seja advogado dele, mas também não sou acusador. O diabo coloca isso no nosso coração, dizendo: você não tem que evangelizar, você não tem que falar nada para ninguém. Fala. Eu me converti num dia, no outro dia eu já estava dentro do ônibus, esperando alguém sentado do meu lado. É sério. Aí chegavam algumas moças bonitas e dizia: você sabia que tem alguém que ama você? Eu desprezava logo. Não, calma. Jesus ama você, Ele morreu para te dar a vida. Eu pagava a passagem de ônibus, eu e uma equipe, entrava com um folheto, dava um boletim para cada um, segurava naquele cano lá em cima e dizia: eu quero um minutinho da sua atenção. Eu não quero de vocês ouro nem prata, não queremos nada de vocês. Nós só queremos que você saiba que Jesus te ama, que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele morreu na cruz para te salvar, e você é importante para Ele. Dava a campainha e dizia: eu não tenho vergonha de falar do meu Senhor. Eu não tenho vergonha de falar que Jesus é o Senhor, que Ele me libertou, que Ele me transformou, que Ele me deu vida nova. A não ser que eu esteja em pecado, o diabo me acusando o tempo todo: você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar. Não fala, você não pode falar. Mas Jesus te purifica de todo e qualquer pecado. Ele restaura a sua vida, Ele te dá a vida nova, Ele quebra todos os grilhões, te faz um homem ou uma mulher livre, para você anunciar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Hoje as pessoas vêm para a igreja e nem glorificam mais. Ou você não percebeu isso? Parece que vem para a igreja num tédio e fica colocando a culpa na igreja. Não, a culpa é você é a igreja. No livro de Joel, capítulo 2, verso 28, tem uma promessa. E a promessa é: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Uma promessa. Você já viu jovem ter profetizar? Acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Quem tem sonho é jovem. O velho não sonha, o velho profetiza. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e os vossos filhos terão visões.
visão do reino, visão da glória, visão da vida, visão com discernimento. Sabe quanto tempo levou para cumprir essa palavra aqui? 800 anos. Atos capítulo 2, verso 1. A igreja estava esperando o que Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, mas recebereis poder o desiste no vosso meio, serem minhas testemunhas. Tá. Capítulo 2, eles estão reunidos, 120 pessoas, orando. 120 pessoas orando, não falando mal um do outro, não cutucando um ao outro, mas falando e orando, e estando em oração. E de repente, nada mais do que de repente, o vento soprou e a glória desceu. Olha o que está escrito aí: de repente um vento viamente impetuoso soprou aquele lugar. A glória de Deus desceu, a presença de Deus desceu, o batismo com fogo desceu, o poder do Espírito Santo desceu, e isso não morreu com a igreja primitiva. E foram vistas línguas repartidas como de fogo. Você compreende o que o João Batista falou? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá alguém maior do que eu, e ele nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, com poder, com ousadia, para enfrentar os desafios que todos nós temos. Precisa ser ousado, precisa ter fogo. Amém, igreja? Amém, igreja? De repente, capítulo 2, verso 41, Pedro está pregando, mas o pessoal pergunta: varões, o que é necessário para a gente ser salvo? E Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus para arrependimento dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe quantas pessoas se converteram no primeiro dia que Pedro pregou? 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Está ouvindo, igreja? Está ouvindo, igreja? Porque estava no mover. Ah, pastor, mas Pedro é Pedro. Eu sou eu, e você é você. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus era usado pelo Espírito Santo. E ele menciona o livro de Isaías, capítulo 60, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu a proclamar boas novas, a libertar os cativos, a trazer vista aos cegos, a libertar os oprimidos. Ele mencionou Isaías, Jesus dizendo. Jesus era cheio do Espírito Santo. A igreja de Jesus precisa ser cheia do Espírito Santo. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, as pessoas entram pelaquela porta, ela já sente que tem algo diferente no ar. É a presença de Deus, porque você está aqui. Eu vou repetir: as pessoas entram e sentem que tem um clima diferente, porque você está aqui. A glória de Deus está aqui. A morada de Deus é a tua morada. Deus habita onde você habita. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Você é morada de Deus. Então deixa eu te dar uma palavra. Para de falar palavrão. Para de colocar alguma coisa na sua boca que te faz mal. Para de andar com pessoas que te fazem mal. Para de andar com más companhias. Escolha as pessoas que caminham em direção da eternidade, não alguém que está caminhando para o buraco. Tenha discernimento. Tenha discernimento do Espírito. Eu quero dizer para você que essas profecias de Joel estão abertas, e elas vão se cumprir na nossa vida e dos nossos filhos, em nome de Jesus. Eu acho que você não ouviu. As profecias de Joel 2:28, elas estão abertas. Elas aconteceram no Pentecostes, 830 anos depois, 800 anos depois.
mas elas estão abertas, e essas profecias vão acontecer na vida da sua família, em nome de Jesus. Vão acontecer em nome de Jesus. Profetiza isso, declara isso. Ah, pastor, mas eles estão tão longe. Por mais longe que eles possam estar, o braço do Papai do Céu pode alcançá-los, transformá-los, regenerá-los, mudá-los, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então não tenha medo de enfrentar luta, de enfrentar prova. Ah, pastor, parece que tem um fogo avassalador e queimou tudo. Tudo bem, não tem problema não, queimou tudo, mas vai reverdecer de novo. Pastor, o fogo queimou o pasto. Pastor, o fogo queimou a grama. Meu irmão, depois de 2 semanas com chuva, a grama vai voltar, vai reverdecer. Então não tenha medo de passar pelas provas, de passar pelas lutas, de passar pelas dificuldades, porque Deus está com você, e você e Deus são a maioria. Acabou. 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Por que você acha que Davi venceu os gigantes? Por que você acha que Davi era um homem de guerra, vencia as batalhas? Por que você acha que o exército que Davi treinou nunca perdeu uma batalha? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Vai lá, 1 Samuel 16, verso 13. Estou terminando, tá bom? Samuel pega um chifre de azeite e vai à casa de Jessé, porque o Deus disse: lá eu vou levantar um ungido, vou levantar um rei de lá. Eu não vou contar a história, porque o pai às vezes não consegue enxergar, também não tem discernimento. Ele manda os filhos mais eloquentes, mais habilidosos, mais preparados, mais inteligentes. Aí vem Eliabe, vem Samá, vem Abinadab. Esse aqui é guerreiro, ó. Não é isso. E Deus teve que chamar a atenção do próprio profeta, dizendo: você está olhando igual os homens. Olha, eu não olho como os homens, eu não vejo a aparência, eu olho o coração. Passaram 6. Ele pergunta para Jessé: terminou? Não. Tem um garoto lá no pasto, pastor de ovelha. Está lá o menino, não tem outra função para ele a não ser ficar cuidando das ovelhas lá. Ninguém vem à mesa, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Aí chega um rapazinho que nem idade para servir o exército tinha. E quando ele entra, o Espírito de Deus falou para Samuel: é esse. E ele unge a Davi. E eu gosto disso. Ah, como eu amo isso aqui. E a partir do momento que ele recebeu a unção, o poder de Deus desceu sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o possuiu. Não sei se essa é a tradução que está aí. O Espírito de Deus o possuiu. Ou seja, você é meu. Eu vou te guardar, vou te proteger. O Espírito do Senhor está sobre ti. Preserva isso. Ah, pastor, e ano passado eu tinha uns momentos de oração, mas eu não oro mais. Como que você quer ter intimidade com Deus se você não tem tempo para Deus? Cria um hábito de pelo menos 1 hora por dia. Cria um hábito de pelo menos 1 hora por dia. Pode ser que tem dia que não vai dar, mas cria o hábito. Para que o poder de Deus venha sobre você lá na sua casa mesmo.
Você pode estar na rua, mas você está em comunhão, você tem buscado, você tem desejado ardentemente a presença de Deus. Você pode estar na rua e de repente o poder de Deus te envolve. Pedro é chamado na casa de um centurião romano, para os judeus pagão. E ele manda chamar Pedro, Atos capítulo 10. E quando Pedro chega na casa do centurião Cornélio, ele diz: o que você quer? Eu estava orando e o Espírito de Deus falou comigo assim: vá, manda alguém chamar Pedro que está lá no... Olha o Espírito Santo revelando para um pagão, mas ele é um homem bom. Vá, manda alguém chamar um tal de Simão, por sobrenome Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor. Manda alguém lá e traga, porque ele vai falar algo para você. E quando Pedro começa a falar do amor de Jesus, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, ele estava ali testemunhando do que viu. Diz a Bíblia que o poder do Espírito Santo tomou a casa, encheu aquela casa, a presença de Deus tomou aquela casa. O centurião, a família, os empregados, todo mundo começaram a ser cheio do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a ponto do judeu conservador dizer assim: meu Deus, até sobre os gentios, até sobre aqueles que não são judeus, o Espírito Santo está alcançando. Deixa Deus alcançar você. Dá uma olhadinha para dentro de você, faz uma introspecção, faça uma autoanálise, olha como é que está a sua vidinha. Vida de um cristão não é monótona, jamais. Todo dia é muita intensidade, porque todo dia é uma experiência nova com o Espírito Santo, todo dia. Em 5 minutos eu termino. Um rapaz de uma igreja conservadora e tradicional. Eu já falei isso para vocês, mas eu preciso falar de novo. Ele procurou um acampamento isolado chamado MPC, Mocidade para Cristo, e falou para o caseiro: deixa eu ficar uns dias aqui, porque eu preciso de uma renovação, de uma restauração, eu preciso de um encontro com Deus. E o caseiro disse: eu não posso deixar você aqui, eu sou o caseiro apenas. Não, eu não vou ocupar você, eu não vou ocupar o alojamento, eu quero ficar no meio do mato. Me deixa lá, mas por favor, não vá lá, porque eu preciso voltar com uma resposta. Eu fiquei 3 dias no meio do mato e falei para Deus: Deus, me usa de uma maneira diferente. Em jejum. Numa quarta-feira, quando eu cheguei na igreja, disse: quem está doente vem para frente. E comecei a ministrar. Foi ministrando. Só numa noite 42 pessoas confirmaram cura, foram curados. Porque Deus usa você com os dons de curar, Deus usa você com o poder do Espírito Santo, seja você quem for. Aí o caseiro conta que no primeiro dia eu ouvi a voz daquele camarada lá no meio do mato gritando, chamando e gritando pela presença de Deus. Sabe qual que é o meu problema? Sabe qual é o seu problema? É que a gente não tem esse desejo ardente por Deus. A gente acostuma muito a ficar na zona de comodismo, na tenda do conforto. A gente não quer pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus. Não. O preço da bênção é o preço do sacrifício, da oração, do jejum, da consagração, da obediência, da entrega. E a oração daquele homem era intensa. Evidentemente que a sua voz sumiu,
Mas no terceiro dia o caseiro foi lá para buscá-lo. Lógico, raquítico, fraco, encostado numa árvore. O caseiro apoiou o braço dele no seu ombro e levou para sua casa, fez uma sopa rala, porque a pessoa quando está jejuando muito tempo pode comer comida pesada. Ele se restaurou. Aí estava o caseiro, a mulher e o filho, e disse: olha, obrigado, deixa eu pagar com uma oração. Eu vou embora, mas eu quero orar por vocês. Quando aquele homem abriu a boca, parecia que o telhado não estava lá. A mulher foi tomada pelo poder do Espírito Santo, o caseiro foi tomado pelo Espírito Santo, o menino foi tomado pelo poder do Espírito Santo, porque a glória de Deus estava lá. Às vezes a gente canta: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A gente não está vendo nada. Eu quero ver a glória de Deus. Moisés foi ousado. Senhor, mostra-me a tua glória. Fica aí, Moisés, no meio desse buraco. Põe a tua mão na rocha, de um lado do outro, que eu vou passar perto de você. As montanhas tremeram. Tamanha era a glória, tamanha a presença de Deus. Deus é o mesmo, filho. Deus é o mesmo. O mesmo Deus que estava com Moisés é o mesmo Deus que está conosco. O mesmo Deus que levantou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que levantou Jesus é o mesmo Espírito que está em nós. Desperta, igreja. O noivo se aproxima. Desperta, igreja. Para de ser um mero frequentador. Seja alguém cheio da presença de Deus. Seja alguém que se embriaga da presença de Deus. Sabe por que as pessoas buscam outras coisas lá fora? Porque estão vazios. Quando você está cheio da presença de Deus, você não precisa de mais nada. A presença dele te satisfaz. A presença dele é suficientemente grande para satisfazer os seus anseios, os seus desejos. Por que as pessoas estão atrás disso, daquilo, outro, aquilo? Não, a ausência de Deus. Quando você tem a presença de Deus, não te falta nada. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Deixa o Espírito Santo te transbordar. E se um dia você for e retorne, porque Deus está chamando você com a linha de frente, está dizendo para você: eu não terminei com você, tem muita coisa para você fazer. Fica de pé. Glória a Deus. Você sentar, filho. Isaías 60, verso 22 diz assim: que o menor será como 1000 e o mínimo como uma nação. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Eu recebo essa palavra profética para a minha vida e para a nossa comunidade, a nossa igreja, em nome de Jesus. O menor virá a ser 1000 e o mínimo com uma nação, porque assim diz o Senhor. Amém, amém? Glória a Deus. Os avisos, por favor. Nós não teremos escola bíblica domingo, porque nós vamos estar numa imersão em Palmas, e vai ser demais, em nome de Jesus. Vai ser uma experiência ímpar. Mas à noite tem o culto normalmente, tá bom? Então as células continuam. Segunda, terça, quarta-feira tem a quarta plena.
Quinta-feira a gente vai estar viajando. Não sei se vocês mudaram a cela para terça. A gente vai sair daqui quinta-feira bem cedinho, 6 da manhã, para chegar lá de dia, arrumar o nosso alojamento, para a gente ir para o evento tranquilo e descansar, certo? Não atrasa não, certo, queridos? Beleza, fica de pé, amados. Tá, deixa eu terminar e faço surpresa. Fica de pé, vamos terminar. Depois tem um sorteio aí, alguns irmãos venderam algumas IFAs para agariar fundos para viajar, porque ninguém está cobrando nada, mas alguns irmãos vão contribuir com R$250 para gasolina. É mais do que justo. E aí tem alguns irmãos que não só da gasolina, mas também do almoço e outras coisas mais, venderam. Glória a Deus por isso. E tudo que foi vendido é por os irmãos. Não vão dar nada para a igreja, tá bom? Isso é para vocês. Então o sorteio vai ser uma Airfry, um kit da Mary Kay, uma cesta do Cacau Show e um brinco das Rani Semijoias, e você vai escolher, certo? Essa empresa está parada, mas Deus vai levantar alguém para comprar essa empresa e para ganhar dinheiro. Não estou fazendo nenhum merchan, tá bom? Eu vou dar oportunidade para as pessoas ganhar dinheiro, de verdade. Levanta suas mãos para o Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoadíssima para todos nós, em nome de Jesus. E nós teremos um sorteio agora.